Olá, sintam-se todos cumprimentados e bem-vindos ao meu canal onde vemos histórias bizarras, assustadoras e engraçadas. Se você tiver alguma história interessante, sinta-se à vontade e conte-nos abaixo. Infelizmente tive que enforcar um cachorro que agiu assim comigo. Fui na casa de um colega e o cachorro dele estava solto. De longe eu reconheci todos esses sinais e falei pra ele: "Mano, fecha esse cachorro que ele já me estranhou. Ele não morde." O cachorro me cheirou, ficou andando de redor e quando fui me afastar ele me avançou. Na mesma agarrei na garganta do cachorro e apertei com toda a força, só o soltei quando ele meio que desmaiou. Quando desmaiou dei um esporro nesse meu colega, fui para o hospital tomar injeção e fiz ele arcar com os medicamentos. Não interessa se seu cachorro é manso, você não tem que soltar ele simplesmente do nada para pessoas que ele não conhece. Acho isso uma palhaçada. Minha cachorra só fica solta com quem ela já tem um certo convívio ou quando não há ninguém, fora isso ela fica presa. Lembro como se fosse ontem, fui na casa do meu amigo e ele tinha um cachorro bastante bravo e raivoso, ele vivia solto, e nesse dia ele não queria amarrar ele, pois ele é acostumado a viver solto, estava me tremendo todo de tanto medo, passei mais de meia hora pensando em entrar ou não, até que chegou uma hora e fui entrar. Quando entrei, ele estava lá, olhando diretamente para mim. Foi quando eu fiquei parado sem olhar para a cara dele, fiquei que nem uma estátua. Quando ele veio começou a me cheirar, senti suas patas bem afiadas e bastante fortes. Quando fui andar novamente senti a mordida, e quase perdi meu pé, fui urgentemente pro hospital. Quando fui atendido, o médico me perguntou que cachorro tinha me mordido, eu respondi a ele. Duanda começou a rir, eu fiquei confuso, então eu perguntei o porquê ele riu, o médico respondeu que não era nada. Enfim, moral da história, e nunca confie em um pincher. O que você faz que as pessoas acham isso estranho? Eu brinco com qualquer objeto aleatório como se fosse bonequinhos igual a uma criança, fazendo as vozes dos personagens e voando uma história para tornar a brincadeira mais insana. Praticamente eu gosto muito de brincar assim quando estou sem nada para fazer. Muitos que me veem fazendo isso achou que sou doente da cabeça. Um dia desses uma velha trouxe uma sanduicheira para mim consertar. Quando ela chegou eu estava brincando com as chaves de fenda, criei até uma história para a brincadeira. A princesa gigante, príncipe estrela e seu grupo de mercenários, chaves de fenda, estavam em uma aventura na terra de Pandora desdentada, para caçarem o grande dragão vermelho metamorfo, uma grande tesoura antiga de cortar chapa-ferro. A velha me olhou como se eu fosse uma aberração. Eu prefiro não sair de casa, ficar sozinho, ser antissocial. Fica na minha. As pessoas falam que eu devo sair mais, mas eu gosto de ficar sozinho em lugares calmos e relaxantes. Por mais estranho que isso pareça, eu me sinto muito mais bem em ficar sozinho do que com pessoas. Eu tenho amigos, mas eu quase não falo com eles. Por causa disso eu não saio de casa. Sou tímido e antissocial. Não repetir as coisas quando a pessoa me pergunta sobre o que é mais de 2 vezes, não tenho paciência, não me importo se o problema da pessoa te ouvido foi meu de falar baixo, eu simplesmente não vou repetir porque não quero falar só como se estivesse com outro eu, sempre converso comigo e me respondo, mesmo sendo coisa de louco eu não me importo de falar igual eu amo falar só e ficar só. Você já passou por um roubo? Como foi? Uma vez, assaltaram o ônibus em que minha mãe estava. Depois de pegarem todos os pertences dos passageiros, o bandido, na ânsia de impor o respeito e intimidar alguns passageiros, foi apontando a arma para alguns e falando coisas do tipo: "Eu conheço seu marido", ou para uma: "Eu estudei com sua prima", para outro, e quando ele virou para minha mãe, ele apontou a arma para ela e disse: "Eu jogo bola com seu filho." Detalhe: eu sou cadeirante. Fui professor em uma escola que ficava em um bairro muito perigoso. Um dia meu carro estragou e fui obrigado a ficar no ponto escuro por volta de 22 da noite. 2 meninos vieram encapuzados assaltando todos no ponto. Quando chegou minha vez um deles gritaram: "Esse não, ele foi meu professor, ele é maneiro", e assim me livrei do assalto e até hoje tento reconhecer a voz, feliz por ficar livre do assalto e triste por saber que um ex-aluno meu está nessa vida. Parabéns, você deve ser um ótimo professor, apesar de todos os desafios sabidos da profissão.
Minha tia tinha um relógio que estava na moda na época desse incidente, e uma vez dormiu no ônibus e quando acordou viu um cara ao lado dela com o relógio dela. Aí ela gritou: "Devolve meu relógio, ele é meu, você roubou." O cara ficou super assustado e deu o relógio para ela. Daí quando ela chegou em casa descobriu que o relógio dela estava lá, e percebeu que havia roubado o relógio do cara, ficou super envergonhada. Eu tava na casa do meu namorado esperando ele voltar com o amigo. Quando ele tava descendo a rua de casa, o bandido já chegou mandando o perdeu, aí o fracassado do amigo dele tentou correr para baixo da rua, deu 4 passos, caiu de cara numa moita e ficou lá sem se mexer. Meu namorado já desesperou e gritou: "Meu Deus, você matou o Maicon." Aí o assaltante ficou tipo: "Oh, rapaz, nem me diga uma coisa dessas", e os dois foram ajudar ele a levantar e abanar a testa dele que ralou. Eu fui assaltado, o carinha roubou meu colar que minha bisavó havia me dado. Expliquei pra ele chorando, ele sentou comigo na beira da praia, e ainda pagou uma água de coco. Bem num certo dia de chuva aqui onde eu moro. Eu tava indo pra casa sem guarda-chuva nem nada, literalmente a única coisa que eu tinha era 4 a 5 potes sujos que eu ia lavar junto da louça, aí quando eu virei uma esquina um cara começou a me seguir e aparentemente o cara tinha um canivete então deixar quieto, aí ele me abordou, e com 30 segundos dele se apresentando e pedindo tudo que eu tinha eu entreguei os potes na mão dele. Aí, perto de casa eu fui tentar me aproveitar da situação e tentei fingir uma cara de choro para que eu não precisasse lavar a louça, eis que chegou o bandido atrás de mim e falou algo assim: "Mano, tu tá quase pior que eu doido, só não te dou um presentinho porque comecei agora, mas boa sorte aí, toma mais cuidado." Depois desse breve discurso o cara me entregou os potes e começou a andar atrás de 2 outras minas que estavam virando a esquina. Meu irmão mais velho na época de escola tinha que pegar ônibus para a capital, moramos na cidade do lado, já que a escola dele ficava lá. Teve um dia que ele estava esperando o ônibus para voltar para casa e um assaltante disse para ele passar tudo o que ele tinha. Meu irmão começou a chorar e disse que só tinha uma ficha de ônibus para a cidade de Alvorada. O ladrão disse: "Você mora em Alvorada? Pô, tá pior que eu, hein? Pode ficar com essa ficha e boa sorte aí." Moral da história: minha cidade é tão perigosa que um ladrão falou mal dela. É pra dar história? Ambas são da mesma tia. Minha tia estava voltando do trabalho ao anoitecer e um moleque bem jovem chegou pra ela e disse: "Passa o relógio." Então minha tia, vendo que ele estava mais nervoso que ela, pegou um batom e fez como se fosse uma arma, fez uma cara brava e soltou: "Não, me passa o seu relógio." O moleque olhou para ela, deu um relógio para ela, provavelmente outro assalto, e saiu correndo. Minha tia ficou lá parada sem saber o que fazer com o relógio. Segunda história. Minha tia estava saindo de algum lugar e o assaltante abordou ela armado e pediu para passar tudo. Minha tia estava tão cansada que começou a soltar: "Puxa vida, outra vez. Só nesta manhã chuvosa te vejo em meio aqui novamente." Conclusão. Minha tia fez o cara desistir se fingindo de louca. Ela ficou enrolando ele durante uns 5 minutos. Ela já foi assaltada 7 vezes e conta ela que nunca levaram nada. Ela sempre acha alguma maneira de passar por cima. Essa história aconteceu com a minha avó. Ela estava descendo do carro na frente da casa quando um moleque, sem armas à vista, chegou e falou para ela dar as chaves do carro. Ela deu um murro na cara dele de resposta e o garoto saiu correndo. O melhor é que mais tarde ela foi para um hospital pois a mão dela estava doendo muito. Ela explicou o que aconteceu para o cara da recepção, e ele disse que algum tempo antes dela tinha chegado um garoto nesse mesmo hospital, com o nariz quebrado. O garoto foi preso. Quais eram as chances? Você já passou por um momento assustadores? Esse último conto me lembrou muito que no meu antigo quarto, havia uma parte aberta para dar acesso ao forro da casa, onde ficava a fiação e etc. Eu sempre senti que havia alguma coisa me observando de lá e para piorar, meu quarto ficou por uns bons meses sem iluminação. Lembro que apesar de que nessa casa havia invasão de ratos com uma certa frequência, tinha momentos que via um vulto preto subindo para essa abertura no teto.
Nessas noites não conseguia dormir no quarto por pura sensação de estar sendo observado e pressionado. Essas coisas sobrenaturais nunca me assustaram. Quando eu morava em uma casa que tinha uma edícula de fundo, o corredor dela passava ao lado da janela. Nessa época eu fazia curso e chegava por volta das 11h30 da noite em casa. Algumas vezes ficava acordado até tarde mesmo sabendo que tinha de acordar às 6 no outro dia. Foram várias as vezes que escutei passos naquele corredor, mesmo quando não tinha ninguém na casa. Passos que pareciam de crianças, leves e rápidos, nunca me incomodou. Pelo contrário, cheguei várias vezes tentar olhar no instante que escutava para tentar ver algo, sem sucesso. Quando eu era criança, eu me lembro de ter passado por um loop no dia da morte de meu avô. Nesse dia eu estava na casa da minha avó e tinha finalmente chegado a hora de dormir, e foi aí que tudo começou. Na madrugada eu acabei acordando e vi uma figura muito alta na porta, porém a primeiro momento, pensei que eu só estava alucinando por ter acabado de acordar, até que de repente eu ouvi a voz do meu avô dizendo, adeus. Eu tentei ir na direção dele, porém eu meio que acordava e voltava para a cama a cada tentativa. Eu fiquei nesse ciclo por alguns minutos até que eu senti um peso enorme e acabei adormecendo. No outro dia eu acordei e não havia nada mais lá, apenas a lembrança desse momento, e como eu era pequeno foi óbvio que minha família não acreditou em mim. Não acho que foi um sonho, pois parecia real demais e eu consigo me recordar perfeitamente do momento, mesmo após tantos anos. Que pena que não vi o evento acontecer. Eu tenho uma história que me arrepia toda sobre um gato que não existe. Eu tava dormindo junto com meu cachorrinho, esqueci a janela do meu quarto aberto, me assustei no meio dessa noite e acordei com um barulho de coisas caindo e quando abri os olhos vi uma silhueta de um gato. Achei de normal porque tenho gatos em casa, achei que alguém tinha esquecido de deixar eles do lado de dentro do andar de baixo, mas o lobinho não latiu e ele late para qualquer gato. Então levantei com a lanterna ligada diretamente para a cortina que caiu junto com o gato e as coisas da minha mesa. Liguei a luz sempre de olho para a direção de onde o gato caiu e fui até lá já que as cortinas não estavam se mexendo e fui salvar o gatinho, mas quando abri os tecidos não tinha nada lá. Mesmo que tudo tivesse caído naquela direção como se algo pesado tivesse derrubado e a cortina estivesse embolada, estava vazio. Melhoras de Zolpidem. Cara, é real, ontem tomei 2 comprimidos de 10 mg para dormir e não fui dormir. Liguei para minha psicóloga e perguntei onde ela estava, respondeu em casa, falei que era mentira porque eu estava vendo ela em outra dimensão, que tinha 3 mulheres e um cara comigo na cama e eu não sabia como eles haviam conseguido entrar em casa e que tinha perdido a minha calcinha, ainda falei que amava as maluquices que ela, detalhe a psicóloga, fazia. Ela falou para eu ir dormir e eu fui. Hoje acordei e vi no histórico do céu que havia ligado para ela, porque não me recordava, liguei para ela e ela me relatou tudo isso. Outra ocasião sob efeito do Zolpidem, vi o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes discutindo na sala do meu apartamento e eu mandei meu esposo pegar uma bíblia, e esfregar na cara deles. Eu tomei remédio para insônia e saí para ir no banco, de repente na volta para casa eu esqueci como que voltava para casa, fiquei confusa e comecei a chorar, a sorte que a vizinha Poço e eu chamei ela pelo nome da irmã dela. Ela percebeu que eu não estava bem e ela me ajudou a ir embora, deixei de tomar o remédio por conta própria. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse.